Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que estiver vendo esse vídeo. Aqui vamos falar de Galo e Corinthians, jogo, já adiantando, jogo ruim do Galo, ainda mais contando que é um time reserva do Corinthians jogando em casa, né? Que o aproveitamento estava sendo bom e o Galo fez um jogo bem limitado, as melhores chances vindas de erros do Corinthians, né? Então, pouca criação, a defesa não traz segurança para a torcida também, erros defensivos. E vários problemas aí, né? Que vitória do Maringá não esconde, né? Porque são níveis de competições diferentes, né? Que a gente passou. Tô aqui com o Yuri. E aí, Yuri? Beleza? Boa noite, Samuel. Boa noite para quem assiste a gente aí, ou, enfim, independente da hora que você estiver assistindo. Cara, mais um jogo ruim, mais uma atuação abaixo. O Corinthians sem alguns dos seus principais jogadores e a gente jogando em casa. No segundo tempo, o time até melhora um pouco de rendimento, mas não o suficiente para sair com a vitória. A gente teve uma arbitragem confusa ontem. Eu nem gosto tanto de ficar falando de arbitragem, mas tem sido um tema um pouco sério no Brasil, porque a arbitragem de fato é muito ruim. E eu não estou aqui reclamando de ter sido prejudicado, porque eu nem acho que foi de fato. Mas há uma arbitragem muito confusa para um jogo muito ruim, para atuações muito abaixo de jogadores que já estão devendo há um tempo. De novo, o Rony teve talvez o que seria a bola do jogo, uma excelente defesa do Hugo ali, mas talvez a gente analise o lance e a gente comece a pensar, poxa, talvez um cara com qualidade, um centroavante, ou de repente um atacante com mais qualidade não teria feito aquele gol, porque enfim, ele tocou no canto do goleiro e acabou não conseguindo marcar o gol, e a gente sai com um 0-0 que eu considero, não sei quem está assistindo a gente agora que vai se pensa da mesma maneira do que eu, mas eu considero um empate amargo, eu considero um 0-0 ruim, porque a gente acaba perdendo pontos em casa, para um time que, enfim, não vai figurar aí entre os 4 ou 5 primeiros do campeonato, e vamos ficando cada vez mais longe do objetivo que a gente imagina que seja um G6, um G7, que também está um pouco difícil saber o que seria o objetivo da temporada, né? Mas no mais é isso. Outro jogo ruim, outra atuação muito abaixo, o treinador precisa se explicar. O Cuca precisa se explicar. Você citou até o jogo contra o Maringá, que foi talvez assim, não foi uma partida de encher os olhos, foi uma goleada e tal. Mas assim, eu desafio aí a galera a comentar aqui embaixo. Não é bem um desafio, mas me ajude a lembrar, pelo menos assim, 3 jogos de encher os olhos nessa temporada. 3 jogos onde a gente realmente, de fato, viu um desempenho muito acima do time. Mesmo contra times muito pouco competitivos. A gente teve um Campeonato Mineiro duro por conta daquela primeira fase onde o time estava na Flórida e o Sub-20 teve que jogar. Fizemos ali um campeonato de recuperação, um campeonato de buscar os resultados para conseguir a classificação. E a gente joga uma primeira fase da Copa do Brasil contra times de série C e D, e a Sul-Americana contra times assim muito pouco competitivos, para bem dizer a verdade. E no mais é isso, a gente acaba esperando aí algo que não acontece, o trabalho precisa ser questionado sim. A gente já bateu muito o elenco aqui, a gente vai continuar batendo, eu ainda mantenho a minha opinião, o elenco é pior do que o de 24, o elenco é ainda mais manco que o de 24 e com o agravante de ter perdido em qualidade. E isso, com essa perda de qualidade, acaba refletindo no que a gente viu, como aquela bola do Rony. Então, assim, é complicado, a gente foi para a 9ª rodada, as coisas começam a ficar um pouco esquisitas a partir de agora, a gente olha para a parte de baixo da tabela com um pouco mais de receio ali, sabe? Foi a 10ª. Na 10ª, perdão. A gente está na 10ª 30 rodada, pontos o ele fez campeonato. 14, hein? Pois é. Menos de 50%. O campeonato ele começa a ganhar uma cara ali, a gente está começando nesse ganhar a cara,
a gente está começando a ficar para trás. A gente está começando a ficar fixado ali na segunda parte da tabela. E é um problema. A gente não esperava isso. Mais uma das razões pela qual a gente se pergunta para que virou SAF, enfim. Mas no mais é isso. A atuação ruim, problemas do elenco a gente já conhece e, enfim, a gente não encontra eco para questionar o trabalho do treinador também. Até passando de escalação, o Coelho não pôde jogar, né? E vamos por lesão. E aí o Cuca entrou com o Bernard, né? Também fez um jogo apagado. Teve até uns momentos no jogo ali, mas nada demais. Depois ainda entra o Gorgão no lugar dele, que faz até um bom início ali quando ele entra. Mas nada que alterou o jogo, nem em questão ofensiva demais, assim, que o Galo mudou muito. E o Cuca tem que começar a ser muito mais cobrado, né? Eu vejo muita leniência da torcida por conta da história do Cuca, mas, gente, ele ganha muito dinheiro para fazer o que ele faz, então não acho que tem que ficar nessa alisação que a gente fica, né? Que a torcida fica. De, não encosta no Cuca, não pode falar que o Cuca ganhou isso aqui. Gente, já tem 4 anos, né? E ele ganha muito dinheiro para estar mexendo nesse time. E ele pediu essas contratações, Júnior Santos, não rendeu nada até agora. Vai falar o gol contra o Fluminense. Caramba, um gol sem goleiro, que eu faria. Então, qualquer um poderia fazer aquele gol. Então, o que ele rendeu até agora foi nada. O Rony eu ainda tenho mais problemas com ele, porque ele é o titular e ele avacalha muito o time. Porque ele perdeu aquele gol ontem, um gol inacreditável, não entendo, porque ele já deu totalmente o canto pro Hugo Souza ali, ele entregou totalmente onde que ele ia chutar. Ele conseguiu errar 2 chutes na sequência ali, ele erra um no zagueiro, depois chuta e o Hugo Souza pega. Vejo muita gente no Twitter defendendo, né? Ele é o vice-artilheiro do time. Diz mais sobre o time que o Rony, do que sobre o Rony, né? Porque 9 gols em 23 jogos. E eu tenho, de tanta irritação que esse jogador me causa, eu tenho os times que ele fez gol. Tocantinópolis, e foi o primeiro gol dele, se eu não me engano, né? Foi um gol que ele dá um carrinho no zagueiro e a bola entra, que foi até falta aquele lance lá, se eu for falar sério, mas foi no último lance do jogo, então não mudou nada o jogo, o último lance. Tombense, ele faz um gol também, que o jogo já estava decidido, o jogo na Arena de Jacaré já estava decidido, já que o Galo ia para a final, né, sem relevância nenhuma, e também faz um gol na América, né? Foi o 4º gol na América, se não me engano, foi o 4º, né? Daquele jogo, que, pelo amor de Deus, olha os gols e olha os adversários também, né? Que eu tô falando aqui. Aí ele também faz gol contra o Manaus. Ele faz o gol contra o Manaus, que é um time horroroso, meu Deus do céu, o Manaus é muito ruim. Ele faz um gol contra que time, o placar estava mais elástico também, se não me engano. Até aí foram quantos gols? Tocantinópolis, Tombense, América, Manaus, 4, né? 4, aí ele faz um gol contra o Grêmio também, depois de perder várias chances, né? Ele e o Coelho, para não deixar passar, mas os dois perderam várias chances e o Rony faz um gol para diminuir o jogo, que não teve efeito prático nenhum. Gol sem nenhuma relevância. Aí um gol que eu trago que tem alguma relevância é o gol do Mirassol, né? Que é o gol da virada, que o Galo ainda toma empate. Esse é o gol que tem a relevância. E não é como se fosse um dos grandes times do futebol brasileiro, apesar da boa campanha do Mirassol. Aí também faz um gol contra o Cienciano, ou o Iquique, que é um time amador. Fazer aquele gol contra o Iquique no 1x0 ali, um time amador, ridículo. Né? Um jogo que abre o placar, mas que, pelo amor de Deus, tudo bem, abriu o placar, já conta alguma coisa. E faz um gol contra o Maringá, que fez o 3º gol, de um jogo totalmente decidido. E se eu não estou esquecendo de mais nada, é por isso. Então, quando você pega os números, se destrincha o número pode entregar qualquer coisa, né? Mas você tem que saber analisar a verdade sobre o que está por trás dos números. Por exemplo, Coelho tem menos participações, mas foi muito mais relevante do que o Rony em qualquer momento. Isso eu não tenho dúvida. Ele deu assistência em clássico, participou de gol Botafogo, dando a vitória. Acho que não tem nem comparação, né, de poder de decisão de jogador para o outro. Porque, para mim, o Rony
farmando muita coisa que você deve saber também, Yuri. Você entra lá no Twitter, quando o Rony veio pra cá, os palmeirenses falavam, o Rony gosta de fazer 25 gols contra o time amador da Venezuela na fase de grupo da Libertadores. Tá acontecendo exatamente isso. É exatamente o que tá acontecendo. Ele tá fazendo gol contra um time ruim da Copa do Brasil, fez gol no Mineiro, e agora o Campeonato Brasileiro é um parto, né? Pra criar uma chance, pra finalizar certo. 2 gols em 10 jogos. É preocupante. E o salário do Rony pelo que divulgaram aí, é gigantesco, né? Quase os seus 2 milhões de reais. Então, não, nem vou falar do atleta, porque quem tá no erro é quem dá um salário desse pra ele, quem ofereceu, né? Porque com certeza o Rony, se o Rony chega pra mim e me pede um salário desse, eu sou dono do Galo, eu mando ele pra puta que pariu. Se eu sou um diretor sério, né? Mas ele tem o direito de pedir. Isso aí ninguém discorda, ele tem o direito dele pedir. Mas você aceitar e você que é o otário da vez, né? Parece que ele achou um otário aí pra jogar a mala dele, o Júnior Santos também achou um otário. E o Paulinho, que ganhava seu 1 e dobrou para 2 lá no Palmeiras, agora ele tá pagando 3 milhões e pouco só nesses 2 jogadores, que não tem relevância nenhuma, sinceramente. Que tem até um comentário que eu fiz falando que quando tiver um jogo apertado contra um time bom, o time do Corinthians reserva nem era bom, né? Quem viu o jogo viu que o time do Corinthians reserva é bem limitado, igual o nosso. Quando pega um time apertado, de camisa maior, e tiver 1 ou 2 chances e tiver que ganhar o jogo, o Rony, o Júnior Santos e o Coelho vão trazer problemas pro Galo. Foi o que aconteceu, né? O Coelho não estava em campo, o Júnior Santos nem teve chance assim, mas a chance claríssima que a gente teve, a gente perdeu. E parabéns também ao Cuca, que tá fazendo um jogo de doer os olhos, viu? Nossa senhora, o primeiro tempo do Galo foi horroroso. A gente foi finalizar quase os 40 minutos do primeiro tempo com uma falha do Matheus Bidu, que ele cabeceia tudo errado pro Hugo Souza e o Hulk chuta. Também tinha que pelo menos ter acertado o gol ali. O Hulk também me parece cansado, né? Não tô falando cansado do time, mas eu falo cansado também. Ele falou que tava com virose, né? Teve lesão também. Então, acho que você vê que o ritmo dele tá abaixo. Tudo bem que ele tá perdendo força com o tempo, mas não acho que ele chegou no ponto de estar igual ele estava ontem, né? Ontem ele estava muito mal. Acho que até essas coisas afetaram ele. E diretoria, eu acho que a gente já falou tanto aqui no canal, meu Deus do céu, desde o início do canal, início de 24, a gente fala tanto da diretoria de contratação, né? Sendo bem incisivo sobre isso. Não adianta nada, porque eles não estão ligando para nada, mas parabéns, esse elenco que eles montaram é uma vergonha. O Mina já não vem, o Mina já renovou lá no Cagliari, o Alonso não está passando segurança alguma, o Leão é um responsável, né? Porque eu fico até com vergonha de reclamar da arbitragem ontem, porque a arbitragem salvou a gente de uma derrota, porque se o Leão é expulso naquele primeiro tempo, era derrota. O cara intercepta o passe dele, a bola vai para trás e ele segura, cara. Ele segura. E depois ele admite ainda, né? Pro GL ele ainda admite. Então, não tem nem muito o que contestar. O jogador admitiu, eu vou ficar contrariando ele aqui, né? Então, foi salvo. E muito da irresponsabilidade que a gente vem falando, né? Eu fiz um post no Twitter falando que ele era responsável, isso, aquilo, superestimado pela torcida. Aí ele fez um clássico bom, e depois jogou muito contra o Maringá, fez um gol. Aí, né? Aí o povo fala, não sei como que tem gente que não gosta do jogador. Aí vem e faz um negócio desse. Ficou na ponta aí do pé de ser expulso. E o Campeonato Brasileiro dele, para mim, é ruim até o momento. Igual a campanha do Galo, para mim é ruim. Eu não me contento com esses 14 pontos em 30. Ainda mais considerando, até falando no Impirupular. A gente pegou o São Paulo todo desfalcado e com a menos em parte do jogo. Pegamos vitória em casa. Pegamos o prêmio tenebroso, tendo chance de ganhar o jogo e tomando. Pegamos o Santos, pelo amor de Deus, né? Pegamos o Fluminense, aí ganhamos, mas um aperto danado contra o Fluminense. O Juventude ganhou também. O Juventude é um time bem ruim também. O Mirassol a gente empatou fora. Foi um resultado ruim, ainda mais tomando gol no final.
empatamos no clássico, um resultado ok, mas com um desempenho ruim. E a gente tem esse empate contra o Corinthians. Para mim, o calendário do Galo até o momento é bem bom, no geral. Né? Para o Galo, foi bom o calendário, né? Porque os times mais difíceis a gente pegou em Minas Gerais, né? A gente não teve que viajar. Você pegar o Corinthians, São Paulo, até o Cruzeiro jogou em Minas mesmo, né? Apesar de ser fora. Fluminense jogamos aqui. Os times mais difíceis a gente jogou em casa, né? Ou seja, no retorno a gente vai jogar lá. E os times mais fracos a gente foi jogar fora ainda. A gente ainda teve isso pro segundo turno. E até aqui a gente pontuou mal, né? A gente tá com 14 pontos, não tá muito distante da zona e também, mas parece estar muito distante de um G4, porque o time não é nada regular, né? E aí, Yuri? O que tira disso? Pois é. É como eu falei, a situação ela começa a ficar um pouco esquisita. Eu não acho que a gente, a princípio, vá despencar o suficiente para colar na zona de rebaixamento. Nossa situação de momento não é essa, mas a nossa situação nesse momento é de limbo. É aquela. Parece que é exatamente a cara do time que montaram. Como você foi muito bem na sua fala, o time carece de qualidade, de talento, de refino técnico mesmo. Eles na avaliação do elenco, o pessoal decidiu que iria abrir mão de qualidade em prol de velocidade e força física, ou uma suposta velocidade e força física, sendo que um desses jogadores ele começou a entrar em campo agora. Mas isso fica muito nítido quando você, até pegando um gancho numa coisa que você falou, quando você pega um momento de baixa do Hulk. O Hulk já teve outros momentos de baixa durante essa passagem dele aqui desde 2021. Mas isso não era tão sentido, porque você tinha quem dividisse a responsabilidade com ele. E eu afirmo, eu ouso dizer que o melhor dos jogadores, tecnicamente, que fez esse papel de dividir a responsabilidade com ele, saiu daqui, e os dois que vieram no lugar, eles eram reservas nos seus clubes anteriores. Ambos eram reservas nos seus clubes anteriores, e ambos vieram recebendo até mais dinheiro do que o que estava aqui anteriormente. Então, assim, a questão aqui não é ficar chorando quem saiu, etc. e tal. A questão aqui é falta refino técnico. E foi uma escolha deixar o elenco carente desse refino, dessa questão mais assim, dessa técnica mais apurada. Foi uma escolha. Eles escolheram isso deliberadamente e isso tanto a diretoria fez essa escolha, mas também passou pelo treinador, porque quem chegou foram os jogadores que ele solicitou. Então, assim, é mais um motivo para se questionar o trabalho do Cuca até aqui, que não é bom. Pelo contrário, o trabalho é muito ruim. O time é difícil ver esse time criar alguma coisa. O time é ruim de ver jogar e tal. Taticamente, o time é muito ruim. Então, assim, tá devendo, tem muita gente devendo, e o treinador, inclusive. E pedir pra galera que estiver assistindo, dê um like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, que é importante. E para não esquecer pelo menos das coisas boas do jogo, achei que o Patrick foi o melhor em campo ontem, fez uma boa partida. E o Rubens mantém a regularidade boa que ele tá conseguindo ter, né? Muito combativo, aparecendo no ataque quando precisa, mas o time do Galo não beneficia ninguém, né? Eu até falei lá no grupo que um time desse expõe os jogadores que já são ruins e não potencializa os bons jogadores, né? Que a gente tem. Então, isso está sendo muito prejudicial. E para você, quem foram os melhores de ontem? Eu concordo que o Patrick foi o melhor em campo. Assim, a gente não teve muito o que destacar. Eu acho o Patrick uma grata surpresa, inclusive. Ou em outras vezes a gente foi comentar, eu disse que era uma contratação meio estranha, porque ele ainda não tinha sido testado como titular, mas não tinha até então nada para se falar do jogador, porque ninguém viu jogar. Mas ele vem sendo uma grata surpresa, inclusive uma coisa que eu gosto de destacar dele é a personalidade, porque a gente tem que pensar que o Patrick virou titular agora, virou jogador profissional agora. E ele tá em um clube diferente, totalmente fora do ambiente em que ele se desenvolveu como atleta, e tá saindo muito bem.
O Rubens não tem o que falar, o Rubens é, enfim, talvez o nosso melhor jogador da temporada até aqui. Pelo menos vem sendo o nosso melhor jogador da temporada até aqui. Isso é muito bom para quem gostava, para quem costuma pegar um pouco mais pesado com a base. Eu sempre, né, disse, o Rubens não é craque, mas a base não é para revelar craque. Com o Rubens no elenco, você economiza em contratações em pelo menos 3 posições, já que essa é a nossa realidade. Né? Eu não sou muito a favor. Mas em um caso de saída, por exemplo, como a gente noticiou aí durante a semana que o Shakhtar o Spartak, perdão, tá para fazer proposta por ele, por um valor até muito baixo. Quem quiser ver aí no nosso perfil no X aí, né, no Twitter, vai ver o que a gente noticiou durante a semana. Mas uma baixa dessa você teria que trazer pelo menos mais uns 2 ou 3 jogadores diferentes para repor, coisa que não vai acontecer. Mas a boa partida desses dois, a defesa, enfim, Alonso, a gente ainda espera que ele volte, e talvez o Alonso, eu já estou começando a acreditar que o Alonso 2021 é a exceção. O Lianco, como você bem disse, enfim, teve muito próximo de deixar a gente na mão e deixar a gente numa situação muito complicada, até na beira de uma derrota mesmo. O Everson não trabalhou nada, as laterais não foram muito, apesar da boa partida do Rubens. Lateral direito a gente também não tem muito o que falar, enfim. Igor Gomes, ele entrou bem quando foi acionado. Eu acho que o Bernard, ele ainda está fazendo muito pouco do que a gente espera dele, mas ele tem melhorado, tá? Ele tem melhorado um pouco o desempenho, mas ainda é muito pouco pelo que se espera dele, pelo que se paga por ele. Então, eu acho que cabe ainda observar um pouco mais antes de dizer que está se adaptando e está subindo de desempenho. E até uma coisa sobre o Patrick, né? O Patrick vinha sendo escanteado, né? Estava sendo nem relacionado a alguns jogos, ficava no banco e do nada ele virou titular no Clássico, agora vira titular. Cuca, até nessa gestão de elenco, não tem muita. Parece ter muita ideia do que tá fazendo, né? Igual a questão do João Marcelo. O João Marcelo entra contra o Grêmio, precisando ganhar o jogo, estando perdendo. Aí entra ontem, tendo que ganhar em jogos de time grandes, assim, né? Jogos importantes. Mas jogos da Sula contra o Maringá é muito mal aproveitado, né? Rony fica lá até o final do jogo e o João Marcelo não entra. É muito estranho vindo isso do Cuca, né? Porque Cuca com jogadores jovens eu tenho muito receio. Igual o Ivan Romano desapareceu, o Rômulo desapareceu e a zaga do Galo nada confiável, né? Não tem teste nenhum para os jogadores e eles ficam de lado aí e jogam os mesmos. Depois, se tem problema de lesão, reclama. Tudo bem que tem culpa do elenco, mas tem como ele usar coisas diferentes aí, né? Tem como ele fazer outras coisas. E ter coerência, né? Tem algo comentado do Cuca ou podemos... Eu acho que você resumiu bem, falta coerência e o trabalho precisa ser cobrado de fato. Falta muita coerência até um bom ponto. A gente vê essa questão do João Marcelo aí é um pouco preocupante, a gestão de elenco é um pouco preocupante, né? Porque são jogadores que poderiam ter oportunidades em situações melhores e a gente acaba não tendo como avaliar o desempenho. Para nossa sorte, o Patrick me parece ser um jogador de muita personalidade, então isso é um pouco mitigado por conta da própria personalidade dele. Mas a gente pode acabar queimando bons valores aí para o futuro por conta dessa má gestão de elenco que vem fazendo aí o Cuca. Concordo e eu acho que não é o técnico ideal para isso, né? Para esse estilo de contratação também. Mas agradecer todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Eu e o Yuri vamos indo embora. Até mais e com Deus.